de número 8 e também o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você encontrou? Está vendo aqui? Quem está vendo no telão, diga amém. Amém. Quem encontrou na Bíblia, diga amém. Amém. Se tiver uma caneta para anotar aí. Eu vou ler na minha versão, depois vou ler nessa versão bíblica. Vocês são salvos pela graça. Só a primeira parte. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nessa outra versão, porque pela graça sois salvos. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 8. Só assim essa semana. Vamos ler todos juntos, aí nós podemos ler todo o texto. Por bondade, vamos lá? 1, 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Eu não vou trazer fundo histórico, nada da carta de Paulo aos Efésios, porque eu fiquei aqui terça-feira falando sobre isso. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma notícia que você já sabe, mas todos os dias o diabo vem para arrancar isso do seu coração. Tem um lugar na mesa para você. A notícia é essa. Tem um lugar na mesa para você. Eu literalmente estou há mais de 1 mês e meio absorvendo todos os textos que tratam acerca da fé. E provavelmente no final do culto, você que não estava na reunião de obreiros vai entender o porquê disso. Mas alcançando aos Efésios 2:8, eu fui impactado pela leitura do texto, e não é a primeira vez que leio, acredito que você saiba disso. A informação de Paulo dizendo que nós somos salvos pela graça, e só somos salvos pela graça porque acreditamos que a graça nos basta. E eu percebo à luz dos textos que a graça quebra regras humanas. A graça quebra regras humanas, porque a ceia do Senhor, ela representa comunhão, perdão, restauração. E às vezes nós brasileiros, não posso falar pelos americanos, nem pelos gregos, nem pelos troianos, mas nós olhamos para a mesa, olhamos para o banquete da comunhão, que não tem picanha, não tem nada dessas coisas comuns que nós gostamos e gostamos muito, e olhamos essa mesa e entendemos que é um lugar para pessoas perfeitas. E o Espírito comunica ao meu espírito que a mesa não é lugar para pessoas perfeitas. A mesa é lugar para quebrantados. Aí você não dá glória, por isso que o povo chama você de monte. Eu vou bater tanto nisso, você não tem noção. Aquele assembleante de valor vai ter que dar valor. Agora, se você tiver com o chiclete na boca, já joga fora. O seu chiclete me incomoda mais do que seu telefone. A mesa não é lugar para perfeitos. A mesa é lugar para quebrantados. E se eu pudesse fazer uma pergunta a Deus e Ele responder de forma audível, dizendo: Senhor, quantos perfeitos temos aqui?
e ele respondesse de forma audível, você iria ouvir o microfone caindo no chão e eu saí correndo. E provavelmente, além de ser o pastor desse ministério, como disse Paulo, eu quero reverberar a fala de Paulo: dentre vós eu sou o maior pecador. E quando se lê que a graça é a razão, motivo de nós estarmos aqui, nós estamos em 2025 e vivemos em tempos de julgamento. E como nós fomos julgados de ontem para cá? Foi de ontem? Foi de ontem para cá, né? As pessoas julgam, nós julgamos. Quantos aqui já sofreram a síndrome do juiz? Deixa eu ver. Quero ver ter coragem para levantar a mão agora. Que dá uma olhadinha e fala assim: E nós mais julgamos. Vê se tem Mateus 7. Talvez sirva de alento, de ânimo para o coração de alguém. Pode tirar, tira rapidinho para ninguém ver. Pronto. Nós mais julgamos do que restauramos. Nós mais apontamos do que identificamos ou conduzimos pessoas ao arrependimento. Se tivesse um martelo, nós bateríamos esse martelo com força, sentenciando pessoas. E muitas vezes nós temos o nosso, muitas vezes não, nós temos o nosso primeiro tribunal, que é chamado de consciência, e ninguém viu, ninguém ouviu, não contaram para ninguém, mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, parece que dá a memória reativa, e você identifica em você: não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, não devia ter pego, entrado, visto, assistido, tocado. Porque por mais que o pastor, por mais que o seu líder, por mais que a sua esposa, o seu esposo, irmão, acho que você devia fechar essa porta para ninguém fugir mais, que agora não dá mais para fugir não. Por mais que você sabe que, vamos ver para não dar travamente aqui, por mais que você saiba que ninguém sabe, a sua consciência é o seu primeiro tribunal. Só que hoje é dia de ceia, e você tem que vir à ceia. E talvez você escolheu um lugar, uma posição que te favorece, que você está aqui, mas não está envolvido, comprometido com o que vai acontecer daqui a alguns minutos, porque o seu primeiro tribunal te condena. Você é lançado no seu primeiro tribunal, o tribunal da sua consciência. Isto é, quando a consciência não está cauterizada, quando os seus caminhos neurais não estão sujos, inundados pelo lamaçal do pecado, e você, se pudesse, pegava o copinho da ceia, com o cálice da ceia, com o caserzinho do pão, e fazia assim, e na hora que a câmera virasse para você, você fazia aquele movimento assim, porque você se sente que você não merece. Muitas vezes nós deixamos de nos aproximar da mesa, porque nós achamos que Deus nos vê como nós nos vemos no espelho, ou como alguém que sabe, e aí já é o júri popular, que alguém que viu, que percebeu, que ouviu, que teve um contato, sabe que você tem os entraves consigo mesmo, os problemas, os deslizes. Que silêncio maravilhoso. Que você tem algumas dificuldades, e a pessoa está de olho para ver se você vai ceiar mesmo. Vamos lá de novo para o exercício do juízo. Quando você percebe que seu filho, seu marido, sua esposa, quando alguém da sua casa está meio assim, bicudo com Jesus,
Ele está na ceia e você toma seu ceia assim, né? Quem faz isso, levanta a mão. Eu não sei se vocês são observador e me observam muito, mas hoje já fiz os 4 movimentos que eu costumo fazer todas as ceias. Vou te mostrar qual é. É assim, ó. Quando o grupo de louvor canta, eu faço assim, ó. Para que isso, pastor? Eu quero saber quem está, quem não está. Isso eu consigo fazer. Eu só não consigo identificar quem está envolvido e comprometido. Eu consigo identificar quem está contente com Jesus, na sua manifestação, no seu semblante. Isso é fácil, não é só eu que consigo isso. Qualquer pastor que tem aqui consegue isso. Haja visto, o nosso professor era águia demais. Mas mesmo assim, há muitos de nós que até viemos, porque o meu grupo vai cantar, porque terá um evento, é a ceia, e é feio ser crente não ir à ceia. Mas quando nós chegamos, a gente pensa, eu não posso ceiar, eu não posso participar desse banquete, eu não posso estar em comunhão com este irmão. Na verdade, eu nem poderia estar sentado aqui. Talvez você foi ensinado dentro da cultura nossa, antigamente, que se eu pegar nesse cálice, vai cair um raio na minha cabeça e eu vou morrer. E é claro, se você estivesse no Antigo Testamento, você fosse usar, glória a Deus, você seria rasgado ao meio. Mas nós lemos aos Efésios 2, versículo 8, que diz que você foi salvo pela graça. Hoje nós viemos aqui ceiar. Deus nos trouxe esta noite aqui para nos lembrar algumas coisas. E a primeira eu já falei no introito da minha fala, no começo do meu sermão. Há um lugar na mesa para você. E aí, se não for ferir a sua integridade física e moral, pegue na mão desse irmão que está ao seu lado e diga para ele: há um lugar na mesa para você. Se tiver um lugar para o arrependimento no seu coração. Porque falar de graça, oh glória, eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Eu estava com medo ontem, que eu disse à minha esposa, nós saímos 7 horas da manhã de casa e passamos o dia inteiro, até as 3 da tarde, eu, ela e os meninos juntos, fazendo exame, ouvindo notícia ruim do médico. Mas uma alegria me contagiava, que eu perturbava todo mundo dentro do carro, isso é normal. Vim para o Círculo da Oração à tarde e foi um congresso, foi uma festa. À noite chegou, eu fui visitar minha sogra, uma alegria. E eu deitei com esse receio, meu Deus, toda vez que eu fico muito feliz assim, tem algum BOzinho para aparecer. Mas eu confesso aos irmãos que estou tendo dificuldade para dormir. Vou ter que fazer uma cirurgia sobre isso, mas isso aí, depois você ora sobre isso, vamos ficar aqui. E eu pensei, poxa, amanhã vai ser um dia de guerra. Eu acordei, né, e feliz, tomei o meu bom banho, saí com alguns dos obreiros, almoçamos juntos, e a alegria que eu vim sentindo de ontem até agora, só tem aumentado. Eu sinto uma alegria no meu coração. E o que acontecer amanhã, para depois também, não vai poder roubar essa alegria. Essa é insubstituível. E eu consigo agora, sentado no altar, eu chorei porque eu começo a identificar o motivo, a razão dessa alegria. Porque desde quando eu comecei a ler sobre esse texto, dissertar esse texto, eu percebo que sai de nós um peso da costa. Porque o diabo fica o dia todo apontando para você, acusando você. Você não pode, você não merece, você não vai conseguir, você não entra, a trombeta vai soar e você fica. Mas aí você lê os Efésios 2:8, está dizendo que nós somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Graça é um presente de Deus para nós. Você não merecia,
mas Ele te deu. Você não merecia ouvir. Eu vou exagerar aqui na minha exegese. Você não merecia ouvir, mas Ele curou a sua audição e fez com que você ouvisse o chamado para a salvação. Você não merecia ver, o teu nome deveria ser até hoje Bartimeu, mas Ele curou os teus olhos para você poder ver a salvação diante de você. Você não poderia andar, deveria ser chamado de o tetraplégico, o paralítico, o homem do tanque de Betesda. Mas Jesus, pela graça, te tomou pela mão direita e te faz andar pelos caminhos da salvação. E o caminho da salvação tem nome. Aleluia! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia! Olha para esse irmão e diga: você é salvo. Pela graça. Você é salvo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse tem aí. Porque todos pecaram. Olha para esse irmão e diz assim: tu também, viu? Foi só eu não. Tu estava destituído da glória de Deus, viu? Diga, irmão, porque tem crente que esquece isso. Tem crente que esquece. Ele olha para a gente com olhar de juiz assim. Se no púlpito não falar, eu boto vocês tudo para baixo, coloco o povo aqui para cima. Diga para o teu irmão assim: você também, viu? Estava destituído da glória de Deus. Versículo 24. Você foi justificado. Diga para alguém: você foi justificado gratuitamente pela graça. Pela graça. Você não merecia, mas Ele te justificou. Pastor, o que é me justificar? É tipo assim, ó: Pai, perdoa eles porque eles pecaram, mas não sabem o que fazem. Você foi justificado pela redenção que há em Cristo Jesus. Você não merecia. Eu não merecia. Eu não ouso pregar o meu currículo aqui, porque você vai dizer assim: Deus me livre de um homem como esse. Eu reconheço, eu não merecia. O meu passado me condena, mas a graça me justifica. Você não merecia. Levante a tua mão por bondade. Procure alguém ao teu lado, repouse no ombro dele e diga a ele: sem graça você não estaria aqui para ceiar. Porém, pela graça, os indignos estão aqui para ceiar. Eu não mereço, mas eu não podia, mas eu olha lá. O diabo, o acusador, o nosso adversário, anda bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando ele chega para te atacar, você não pode ser atingido, porque a graça te cobre, a graça te esconde. Segura, vamos ficar do jeitinho que a internet gosta. Lendo a Bíblia, eu tive um ataque de fofura. Pastor, o que é ataque de fofura? A psicoterapeuta Raquel pode falar, os pedagogos podem falar, os psicólogos podem falar, a Fabiana pode falar, a Valdice e os demais que estão aqui. Ataque de fofura é quando você vê algo que você gosta. Deixa eu ver quem vai ser você.
Você fica aí mesmo. Você gosta de fazer. Chama-se ataque de fofura. Você pega, você tem vontade de morder. Que coisa. Eu sou obrigado com Pedro, mas eu tive um ataque de fofura nesse texto. Minha briga com Pedro é grande. Eu já bati no Pedro, o Brasil todo onde eu passei. Por quê? Porque lendo a Bíblia você identifica alguns homens que no seu tribunal não poderia ceiar conosco hoje. Na verdade, alguns não poderiam nem entrar nesse culto, à luz da Bíblia. Agora, por um outro lado, eu preciso lembrar todos os dias, e esse é um exercício de qualquer pastor, lembrar que eu não sou dono da igreja, mas a igreja tem um dono. Eu preciso lembrar todos os dias que a igreja não é minha, eu que sou da igreja. E Jesus declarou dizendo: as portas do inferno não prevalecerá. Em outra versão, plural, as portas do inferno não prevalecerão. São muitas portas contra a minha igreja, a igreja de Jesus. Isso aqui é para você dar glória. Isso significa que tem pessoas, cidadãos. Eu não estou falando de bêbado, nem adianta arrumar depois. Não estou falando de bêbado não. Mas tem pessoas que a nossa vontade é colocar para fora, e a vontade de Jesus é colocar para dentro. Não estou falando de bêbado chato. Bêbado eu desse, porém. Jesus declarou isso, que a igreja é dele, ele é o dono. E lendo o texto, eu encontro o Pedro o negador. Pedro negou Jesus 3 vezes por medo e covardia. Dá uma olhadinha assim à sua volta, vê se tem algum Pedro. Disfarce. No olhar religioso de hoje, eu vou parar já. Pedro seria considerado indigno. Você não merece estar aqui. Traíra, traidor. Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, poderia dizer assim: agora eu vou lá resolver a parada com aquele Pedro. Eu não te quero, sai fora. Some, vê se tem João 21:15. Some daqui. Mas quando Jesus ressuscita, ele vai lá renovar, restaurar primeiro a identidade de Pedro e depois o propósito. Qual era o propósito, pastor? Lá em Cesareia, Jesus disse: Pedro, eu estou te dando uma chave que o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. É o propósito. Segundo, a identidade. Aí Jesus volta e fala: agora a casa cai. E esse cenário é bonito, que a impressão que tem é que Pedro pensa a mesma coisa que eu. Ele pula do barco e fica assim. E Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Então tá bom. Então você vai ser agora o faxineiro. Não, o que eu te falei lá em Cesareia continua de pé. Apacenta os meus cordeiros. Você pode segurar na mão desse Pedro, desse irmão que está do seu perdão. Desse Pedro, desse irmão que está do seu lado. E diga para ele com carinho assim: diga, a graça não vai ignorar a sua queda, mas vai te oferecer um novo começo depois da queda. Se você cair, não ficará prostrado. Quem pode levantar a mão? Procure alguém ao seu lado. Mexa com ele, mexa com ela e diga: a graça entra no quarto escuro. A graça vai nos mais profundos do abismo para resgatar todos aqueles que um dia Jesus fez uma promessa. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa.
forte e tem muito bom ânimo, porque prostrado você não ficará. Agora Jesus, não deixe a internet falar mal de você. Tem uma pilantria na Bíblia. Se eu pudesse, como eu não posso, eu não sou o dono, eu não mando nada. Na verdade, eu sou sujeito a cometer os mesmos erros que ele. Esse aqui, na minha opinião, merecia apanhar mais do que Pedro. E eu explico por quê. Antes dele saber que tinha um chamado, Deus já falava dele. Achei a Davi. Se juntar o Salmo 88 com o Atos 7, meu irmão, vai ficar bonito. Eu vou fazer isso, depois você deleta. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e com o meu santo óleo eu ungi. Samuel está sabendo. Davi é o cara. E depois de tudo que Deus faz com ele e através dele, ele adultera com Batseba, planeja a morte de Urias, que é um pecado gravíssimo. Adultério é um pecado gravíssimo. Vou repetir isso aqui. Adultério é um pecado gravíssimo. Vou falar mais uma vez, né? Adultério é um pecado gravíssimo. Porque o adultério, há uma ordem sobre ele. E a ordem está no decálogo. Não adulterarás. Quando Davi quebra esse pacto, falamos sobre isso no carro hoje. Quando ele quebra esse pacto, olhe para imaginar o coração de Deus. Estava lá no meio das ovelhas, os irmãos não davam crédito. Pastor, mas Deus sabia que Davi ia cair. Deus sabe que qualquer um é sujeito a queda. Era o menor da casa, desprezível, um cara que fazia o rei se alegrar, mas vivia deprimido. Eu peguei ele de lá, dei o trono para ele. E eu vou te provar na Bíblia qualquer dia desse que o trono de Israel tinha um dono. O trono de Israel tinha um dono, e o dono do trono chamava Saul. A Bíblia diz, não sei falar, agora eu vou provar. A Bíblia diz que se Saul tivesse ido até a terra de Agag e feito exatamente como Deus mandou, ele seria rei perpetuamente. Está no texto. Deus tira Saul porque é desobediente, porque é rebelde. Pai, se eu falar isso aqui, eu posso estragar um monte, mas eu vou falar. Você consegue achar adultério no currículo de Saul? Não tem. E ele perdeu o trono. Ele perdeu o trono porque ele desobedeceu a voz de comando, a palavra de Deus. Agora o Davizão não. O Davizão está no trono. Ele adultera. Ele manda matar o seu pajem de armas. Na verdade, o seu guarda-costa, seu linha de frente. Os olhos de Deus, as narinas de Deus, está sentindo o cheiro da podridão de pecado do irmão Davi. Mas Davi, não sei como, vocês podiam um dia depois me falar sobre isso. Ele está vivendo lá atrás, no Antigo Testamento, debaixo da lei, e ele descobre um negócio chamado graça. Vê se tem Salmo 51. Segundo
Segura na mão desse irmão que está ao seu lado. Você vai ter que gritar isso no ouvido dele assim: a graça